Costumo falar que é sempre um prazer ser convidado para o Fórum da Liberdade, só que esse ano especialmente ele vem carregando junto um sentimento de tristeza, porque eu me sinto um pouco assim, tendo que discutir ainda se a Terra é arredondada ou quadrada. Quer dizer, em pleno século XXI, ter que debater se o socialismo é uma viabilidade ao sistema capitalista, isso realmente me entristece muito. Então, o que eu vou tentar mostrar amanhã com argumentos, baseados basicamente na teoria de Mises, é que o socialismo ele é impraticável. Ele é um sistema que não funciona, jamais funcionará e jamais funcionou. Alguns socialistas mais utópicos gostam de separar em socialismo real, que é o que temos no mundo aí, tivemos na União Soviética, na China, Camboja, Coreia do Norte, Cuba ainda, e estamos indo cada vez mais nessa direção na Venezuela, do socialismo aí idealizado por eles, mas que jamais poderia ser colocado em prática pelos meios pregados por eles. E quais são esses meios? Na essência, a abolição da propriedade privada. Isso é a supressão do livre mercado, da livre formação de preços no mercado, o que inviabiliza completamente o cálculo racional dos agentes na alocação de recursos que são sempre escassos, né? Me parece, às vezes, que alguns socialistas esquecem a primeira aula de economia, que recursos são escassos. Então, realmente, no mundo de abundância infinita, aí não temos o problema de alocação de recursos e o problema econômico em si não existe mais. Só que a gente sabe que o mundo real não é esse. Então, quando você tenta implementar os meios defendidos pelos socialistas, o resultado, inexoravelmente, vai ser sempre o mesmo. Escravidão do povo, miséria para o povo e a concentração toda de poder na nomenclatura do governo que fala em nome do povo e claramente não entrega o que foi prometido, muito pelo contrário. O colega conseguiu culpar o liberalismo até mesmo pela fome na África, que se tem algum lugar que não tem liberalismo é a África. Eu fico muito reticente com essa mentalidade de que João é rico porque Pedro é pobre. Quer dizer, isso prevalece muito ainda no Brasil, essa ideia de riqueza como uma soma estática, soma zero, onde para um ganhar o outro tem que perder. Soma a miséria toda do mundo que não dá uma Suíça. Então como é que você vai explicar toda a riqueza sendo produzida, gerada e aumentada nos países capitalistas onde não há fome, né? Então essa visão precisa ser redefinida. Quer dizer, o que o colega chama de liberalismo, talvez eu chame de mercantilismo. Até mesmo as guerras foram culpas aí do liberalismo. Quer dizer, agora Hitler e seu nacional-socialismo intervencionista ao extremo, antiliberal ao extremo, queimando o livro de Ludwig von Mises na Alemanha, agora virou liberalismo. Quer dizer, esse liberalismo eu não sei o que é. Eu creio que no Brasil ainda predomina essa mitologia de esquerda de que todos os males são aí culpa do neoliberalismo, que é um fantasma criado, né? Que não existe. O Brasil está na rabeira do ranking de liberdade econômica. Acusar, entre aspas, o Fernando Henrique Cardoso e seu governo de neoliberal é até uma ofensa aos liberais. Quer dizer, uma carga tributária crescente, um intervencionismo na economia grande, e nada disso é neoliberalismo ou liberalismo. O que foi feito, sim, de mudança e reformas durante o governo Fernando Henrique Cardoso foi mantido durante o governo Lula, que é realmente reduzir o grau de interferência do Estado em algumas esferas importantes da macroeconomia, que garantiu, aí sim, o Brasil sair um pouco melhor da crise. Agora, a gente precisa parar com essa ideia de ficar culpando sempre o liberalismo por tudo que acontece de mal no mundo, né? Até mesmo a poluição. Quer dizer, vamos lembrar que as cidades mais poluídas do mundo estão na China, que de capitalismo liberal também não tem nada, muito pelo contrário. Chernobyl é um exemplo claro também do que acontece quando o Estado assume a responsabilidade de cuidar do ambiente e produzir energia e coisas do tipo. Então eu acho que nós precisamos analisar os fatos como eles são, deixando um pouco de lado esse prisma, essa lente ideológica que dificulta a compreensão concreta, real do que está acontecendo no mundo. E, na sua opinião, o Brasil precisa de mais regulação econômico-financeira? De forma alguma. E eu aproveito, inclusive, a oportunidade de corroborar com os pontos do Hélio que os setores no epicentro da crise nos Estados Unidos são os setores mais regulados que existem. Quer dizer, AIG, que é o setor de seguradora, Fannie Mae e Freddie Mac, que davam crédito imobiliário com pressão do governo na Casa Branca para estender crédito imobiliário para pessoas mais pobres. Minha Casa Minha Vida, talvez lembre alguma coisa desse sentido. Então, quer dizer, todos os setores no epicentro da crise, a Fannie Mae era uma paraestatal, era uma semi-estatal, quer dizer, o governo pressionando
por questões populistas, para artificialmente gerar um clima de euforia, de crescimento, que depois plantou as sementes do problema. Sem falar claramente, aí novamente, da questão do Banco Central, que é o único que detém o monopólio de emitir papelzinho que ele diz que é moeda e que gera a inflação. Quer dizer, os setores na epicentro da crise nos Estados Unidos são os mais regulados. Eu costumo dizer que a impressão digital do governo americano está em todas as cenas do crime nessa crise. Então, o que nós precisamos é de muito menos regulação e não mais. Quando o presidente Lula assumiu, os desembolsos anuais do BNDES eram em torno de 36 a 40 bilhões de reais. Esse ano agora fechou a 136 bilhões e vai repetir a dose mais ou menos no ano de 2010. O Tesouro que está aportando esse capital todo, não é o mercado de capitais. O Tesouro aportou 180 bilhões no BNDES e vai agora colocar mais 100 bilhões de reais no BNDES. Parece, assim, para alguém um pouco cínico ou desconfiado, que o governo descobriu uma forma de aumentar o endividamento bruto sem aparecer nos números do endividamento líquido do governo, porque ele toma dívida através do Tesouro e repassa para o BNDES, novamente repetindo, 85% dos desembolsos do BNDES concentrados em grandes empresas, pouquíssimas empresas grandes, que teriam total acesso ao mercado de capitais. Então, me parece que o melhor nome para isso é Bolsa Empresa. Quer dizer, tem Bolsa Família, tem Bolsa Invasão de Terra, tem Bolsa Empresa. Então, tem Bolsa para todo lado, né? Então, o governo parece que descobriu uma forma de comprar tudo e todos. Então, eu estou bastante preocupado com o rumo que está tomando isso. E, de fato, quando eu vejo as eleições que se aproximam em 2010, os liberais ficam órfãos, né? Eles ficam realmente sem representante algum, porque não tem nenhum candidato falando em frear esse modelo, esse avanço do Estado sobre a economia. O Bolsa Família só cresce, realmente é um dado. 10, 11 milhões de famílias, daqui a pouco 15, porque eu não vejo a estratégia de saída. E eu acho curioso concentrar no governo a solução para a miséria se a renda per capita de Brasília é a maior do país. E todos sabemos que o que mais se produz em Brasília são leis estúpidas e corrupção. Sobre a favela no Rio, foi bom até o Jefferson citar, porque eu sou carioca e, de fato, é um governo do PDT que conseguiu causar um estrago durante 2 décadas quase, né, nessa região específica, se não me engano, o partido que a senhora Dilma participava. E o Brizola foi a pior exportação que o Rio Grande do Sul fez ao Rio de Janeiro. Sobre Dilma ou Serra, eu escrevi um artigo que circulou até bastante na internet, chamado Serra ou Dilma, Escolha de Sofia. Quer dizer, todo mundo conhece a história do filme, da Escolha de Sofia, a mãe tem que decidir lá qual dos filhos. E a analogia que eu faço é o seguinte: para um liberal é desesperador, ele está optando, que foi a analogia que eu fiz, entre um tiro na nuca ou um soco no estômago. Agora, se é essa a proposta, a imposição da democracia brasileira, eu não tenho muita dúvida. De fato, eu preciso ir com um projeto anti-PT. E por alguns motivos muito simples. Primeiro, o ranço autoritário está presente nos dois, isso é fato. Só que a Dilma carrega por trás todo o PT, e com a sua ala xiita, que até hoje admira Fidel Castro, que é o ditador mais sanguinário da América Latina, admira Chávez, que é um modelo fracassado que entregou inflação de 30% na Venezuela e muita miséria e escravidão, e inclusive assinou lá o Projeto Nacional Socialista de Direitos Humanos, que caberia a criação de um soviet, um conselho, que alguns especialistas iam analisar se esse programa nosso pode ou não ir ao ar. De repente eles vão concluir que não, ele é nocivo para a sociedade. Então eu não poderia estar aqui falando do que eu estou falando agora. Então a Dilma carrega um ranço muito mais autoritário do que o partido que vem junto com o Serra, que é o PSDB, que tem algum grau de diálogo, apesar de ser esquerdista e estatizante. E a política externa, para concluir, seria o grande diferenciador de águas também, porque o governo Lula vem fazendo uma política externa assustadora. Quer dizer, amigo de tudo que é ditador, dos mais cruéis que tem no mundo, do tirano lá do Ahmadinejad no Irã, com um projeto totalmente megalomaníaco de conseguir aquele conselho, assento no Conselho de Segurança Permanente da ONU, e com isso vem aí fazendo uma política externa que realmente é de embrulhar o estômago de qualquer brasileiro com mínimo de bom senso. Então isso eu acho que também o governo Serra não teria. Então a minha escolha é clara, é triste, eu tomo um engove, eu vou no dia na urna e eu digito no anti-PT, porque esse projeto está me assustando. Sim, 43%, não deve 57%. 57% não deve aumentar a regulação ou intervenção.